Nossa aula hoje é sobre estatística, que é a parte da matemática que organiza, apresenta e analisa informações numéricas. Então imagine a seguinte situação. Uma escola organiza uma gincana para coleta de materiais recicláveis. As turmas de cada ano são organizadas em equipes e ficaram responsáveis por coletar diferentes materiais. Para a turma do sexto ano foi sorteado que eles deveriam coletar as latinhas de alumínio. Então veja na tabela e no gráfico o resultado parcial do sexto ano na gincana. As tabelas e os gráficos estão presentes em jornais, revistas, televisão, internet, entre outros, associados sempre a assuntos do nosso cotidiano. A importância das tabelas e dos gráficos está ligado à facilidade e à rapidez com que podemos interpretar as informações que neles aparecem. A estatística trabalha sempre com pesquisa, então vamos a uma pesquisa. Imagina que ao fazer uma pesquisa, nós vamos precisar identificar o que queremos investigar. Por exemplo, podemos pesquisar duas atividades, ou melhor, podemos pesquisar quais atividades os alunos do sexto ano A de determinada escola praticam fora do período de aula. Depois precisamos saber qual grupo queremos investigar. No exemplo citado, são todos os alunos do sexto ano A da escola, ou seja, toda a população. Vamos considerar que essa turma tem 25 alunos. Em seguida, vamos fazer um levantamento de hipótese. Nesse caso, possíveis respostas que podemos escolher para a pesquisa são natação, inglês, judô, dança, música e futebol. Assim, a variável a ser considerada nesta pesquisa é a atividade realizada fora do período de aula. Essa variável, que é a atividade, ela é chamada de variável qualitativa. As informações pertencem a essas categorias: natação, inglês, dança, música e futebol. Como as tabelas e gráficos são ferramentas que facilitam a organização, a análise e a interpretação de um conjunto de dados, no caso os números, então vamos considerar os dados, por exemplo, dessa nossa gincana e vamos apresentá-la em uma tabela de frequência da variável atividade. Então observe ao lado. Utilizando a tabela construída, também podemos apresentar os dados em um gráfico de colunas. Para construir esse gráfico, nós podemos seguir os seguintes passos. Primeiro, vamos escolher o título que indica a investigação apresentada pelos dados da pesquisa, no caso, atividades praticadas pelos alunos do sexto ano A. Segundo passo, vamos compor um eixo vertical chamado de eixo das frequências ou eixo dos valores e um eixo horizontal chamado de eixo da variável. Observe que é importante indicar o título dos eixos no gráfico. Neste exemplo, temos o eixo vertical, o número de alunos, e o eixo horizontal, a atividade. Terceiro passo, é necessário que os eixos tenham comprimentos adequados para que as informações obtidas possam ser organizadas a partir deles. Quarto passo, no eixo vertical das frequências, devemos escolher uma escala conveniente de acordo com os dados obtidos na pesquisa. Neste exemplo, a escala de 1 em 1 ela é viável, ela é pertinente. O quinto passo é que as colunas, que são os retângulos, devem ter a mesma medida de largura e conservar a mesma distância entre si. A medida de altura de cada coluna corresponde à frequência de cada dado apresentado na tabela de frequência.